A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Estamos estudando a lição de adultos, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. É o terceiro trimestre de 2023, a lição de adultos. Estamos na lição de número 8, 20 de agosto de 2023. No domingo passado estudamos a desconstrução da feminilidade bíblica. Agora nós vamos estudar transgênero. Que transrealidade é essa? Antes de prosseguirmos, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Então deixe o seu joinha, se inscreva, deixe aqui embaixo algum comentário, uma paz do Senhor, um Deus te abençoe, para você mostrar que você está vivo e atuante no reino de Deus. O texto áureo diz assim, tá? Lição 8 de adultos, 20 de agosto de 2023. O texto áureo diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. A verdade prática: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica está em Gênesis 2, versos 18 a 25 e o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Os objetivos desta lição: primeiro, explicar o fenômeno da transgeneridade, que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero e elencar os efeitos da ideologia transgênica. Então a palavra-chave aqui é transgênero, tá?
Na introdução, ele diz assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Gênesis 2, 24, que é a nossa leitura. Varão, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, então, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, a visão bíblica de gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo aqui nessa lição é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico, aquele que ele nasceu, que ele foi criado por Deus. Primeiro, compreendendo o pensamento da transgeneridade, identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. É o gênero que define. Não obstante, na década de 70, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico, para separar o órgão genital de ser homem ou mulher. As ciências sociais passaram a enfatizar o comportamento social dos gêneros. Esses que passaram a enfatizar é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, eles argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Isso aqui são as ciências sociais defendendo que cada pessoa ela deve se comportar de acordo com o que ela quiser e não de acordo com o órgão genital que ela carrega em si. Então, essas ciências sociais, elas alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, então, eles avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social e não pela constituição anatômica e biológica do ser humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Então, o que ele está dizendo aqui? Que os papéis sociais de cada pessoa não é de acordo com o seu órgão genital, é de acordo com a sua vontade, A relação sexual corresponde aos papéis sociais que foram determinados. Então, se a pessoa não quiser se enquadrar nesse papel social, ela pode ter o comportamento sexual que ela quiser. Ela pode se relacionar sexualmente com quem ou com o que ela quiser. Número 2, cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Então, isso é o cisgênero. Então, eu sou do sexo masculino e eu me identifico com o meu sexo. Isso é cisgênero. O transgênero ou a disforia de gênero
classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas se assume como homem. Então, são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Então, essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Então, a defesa desse LGBTQIAPN+, essa visão que eles têm é que a identidade de gênero independe do sexo biológico com o qual ela nasceu. Então, isso aqui é o transgênero. Tá? Agora, o número 3, transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Então, por exemplo, letra A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Então, o homem se interessa pela mulher e mulher se interessa por homem. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Então, a mulher se interessa por mulher e o homem se interessa por homem. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Então, a pessoa bissexual, ela sente atração tanto por homem quanto por mulher. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Então, assexual é a pessoa que não sente atração por nenhum dos dois gêneros. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Então, pode ser qualquer coisa. Então, além dessas categorias, segundo os especialistas, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Tá? Então, a pessoa ela não sabe o que ela é. Tá? Elas se denominam não binárias. Tá? Elas ainda não decidiram se são homens ou mulher, qual gênero que ela faz parte. Então, desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero, ela transita livremente em todo tipo de relação sexual. Então, como ela não faz essa conexão de sexo biológico e gênero, então ela transita livremente em qualquer tipo de relação sexual. Então, espero que o cisgênero tenha ficado claro e o transgênero também, tá? E o transgênero e a sexualidade. Então, eles separam o gênero da questão sexual. Número 2, reafirmando então agora, isso é a visão bíblica de gênero. O que é o que nós entendemos segundo a Bíblia? Tá? Primeiro, a constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Então, Deus, no início da criação, Ele criou, e no ventre de uma mulher Ele continua criando macho e fêmea. Ninguém nasce fora disso, ou nasce macho ou nasce fêmea.
Na nossa declaração de fé, que é o documento oficial bíblico das Assembleias de Deus, nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, o corpo, e 2 imateriais, que é o espírito e a alma. Tá? Isso aí são imateriais. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Então, dentro do corpo físico estão habitando a alma e o espírito do ser humano. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação, geneticamente determinado, homem ou mulher, conforme nós já falamos. Tá? Não tem outro gênero, só tem esses 2, biblicamente falando, ou é homem ou é mulher. Nesse caso, então, o sexo e o gênero estão relacionados. O sexo da pessoa e o gênero da pessoa, eles estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Então, significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, o macho, e o XX determina o sexo feminino, a fêmea. Então, veja que não tem como separar o sexo do gênero, biblicamente falando. Depois, número 2, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o que aconteceu? O pecado corrompeu a moralidade do ser humano. A queda do homem, a desobediência do primeiro Adão, levou à corrupção do gênero humano. Por isso, no plano divino, espiritual, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original, aquela que Adão e Eva tinham antes do pecado. É isso que todos os crentes, todos os seres humanos precisam ser renovados nessa semelhança moral e original. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Então, isso é um trabalho espiritual feito pelo Espírito Santo dentro do ser humano. Assim, as Escrituras, aos salvos, as Escrituras dizem, tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, no físico. Não pode o pecado, não pode reinar no nosso corpo físico. Desse modo, pela Bíblia, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Então, o corpo do ser humano, ele precisa ser santo também, porque dentro dele mora uma alma e um espírito, que são renovados e santificados pelo Espírito Santo. Então, o ser humano, ele foi criado para ser puro no corpo, na alma e no espírito. Então, as relações, as práticas sexuais fora do padrão bíblico são proibidas, por causa do pecado que vai deteriorar o corpo, porque o corpo é morada de Deus. Número 3, a constituição da sexualidade. Vimos aqui a constituição biológica, como o ser humano é criado,
a constituição moral, né? O ser parecido com Deus, e agora a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Então, homem e mulher, mulher e homem. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Então, Jesus, há 2000 anos atrás, ele atestou essa associação entre a anatomia do homem e da mulher com a sexualidade e o projeto original de Deus, que esses dois, homem e mulher, se unissem para reprodução e para prazer mútuo. Tá? Depois, o relacionamento sexual, então, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Esse é o objetivo. Então, a união monogâmica, um homem para cada mulher, e heterossexual, homem e mulher, configura o modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, no plano bíblico, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então, biologicamente e intimamente relacionados estão o gênero e a sexualidade, segundo a Bíblia. É assim que a Bíblia defende. Tá? Então, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, a constituição moral e a constituição da sexualidade. Veja o que a Bíblia diz. E para terminar, os efeitos da ideologia transgênero. Vamos ver os efeitos. Primeiro, depreciação da heterossexualidade. O que significa isso? Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual, um homem com mulher, uma mulher com um homem. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Tá? Esses ativistas, aquele que nós vimos no primeiro tópico, tá? Esse grupo LGBTQIAPN+, tá? Esses são os ativistas. Eles atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 91, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Então, heteronormatividade é uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então, veja que esse grupo cunhou esse termo heteronormatividade, já com o objetivo de desconstruir, porque eles alegam que esse sistema é
opressor e normatizador, ou seja, vem de fora para dentro, tá? Nesse sentido, então, eles acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Então veja que esse grupo é terrível, é um grupo diabólico. A desconstrução deles, da normatividade, da normalização, é algo opressor. Tá? Se não se enquadrar no que eles pensam, então eles denominam de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Tá? Número 2, aqui vem o pior: construção de narrativas. Isso aqui é triste. Militantes trans, daquele grupo que nós já falamos, LGBTQIAPN+, tá? Eles alegam que a subjetividade de alguém, ou seja, o ser interior de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Então, os aspectos biológicos não vai definir se a pessoa vai ser homem ou mulher. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Tá? Então, eles não respeitam nem a ciência, nem a biologia. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Tá? Então eles exigem do governo, exigem dos órgãos públicos o direito à terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual, ou seja, trocar os órgãos genitais em uma cirurgia. Tá? Isso é tão sério que o ativismo na educação e na saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Então eles vão às maiores aberrações, tá? Envolvendo até crianças e adolescentes, né? Incentivando esse absurdo, né? Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Então eles alegam que a alma e o espírito não pertencem àquele corpo está errado, tá? Não é aquele corpo que eles querem. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, publicou que, primeiro, letra A, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero mente com o sexo anatômico, corpo. Então, se uma pessoa ela não está satisfeita com aquele corpo, tá? Com o sexo anatômico, então ela tem direito de trocar. E não fazendo intervenções invasivas no corpo. Letra B, meninos não nascem com cérebro feminizado, né? E meninas não nascem com cérebro masculinizado. Tá? Então, veja o que essa associação, né, fala. E a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então, a própria associação é contrária a essa defesa de construção de narrativas, tá? Então, não tem esse alinhamento, tá? Conflitos em mente devem ser corrigidos por alinhamento. Não se deve fazer essas intervenções, tá? Depois, dizendo também que meninos não nascem com cérebro feminino e nem
menina nasce com cérebro masculino. Não existe isso. Cientificamente não tem essa comprovação, tá? E essa ideia também de pessoas presas em corpo errado, isso daí também não tem base na ciência rigorosa. Essa é a própria Associação de Pediatras Americanos que diz, tá? Número 3, linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer, eles exigem, a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Eles querem uma linguagem diferente para eles. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Isso é a gramática. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais a e o na pretensão de neutralizar o gênero, neutralizar macho e fêmea. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Veja aí Isaías 5, 21. Olha o que diz o texto bíblico. Deus, usando Isaías já há mais de 700 anos antes de Cristo, para dizer o seguinte: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Então, eles estão mexendo num pavio, que quando pega fogo, aos olhos de Deus, aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então, eles buscam, os efeitos, eles querem depreciar a heterossexualidade, tirando essa questão do macho e da fêmea, construção de narrativas. Esse grupo está querendo construir uma nova ideia, uma ideologia, e a linguagem neutra. Eles querem mexer não só na biologia, mas mexer também na própria gramática. E assim nós observamos essa questão do transgênero, da transrealidade. Eles estão indo, querendo se sobrepor à realidade, ao que é real. Eles estão indo muito além, na sua divagação, na sua loucura, na sua permissividade. Então, nós cristãos devemos reafirmar a palavra de Deus. É macho e fêmea, é heterossexual, é monogâmico, é homem e mulher, e não existe biblicamente base nenhuma para essa transrealidade que eles estão tentando criar no seu discurso. Espero que essa lição tenha esclarecido algumas coisas para mim e para você, e que nós possamos ficar com a palavra de Deus. Um abraço apertado, a paz do Senhor. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.